Boa noite, galerinha que tá entrando aí. Hoje a gente vai fazer uma live com o Coletivo Marcha. Tem um projeto muito legal aqui na Praia Grande. Praia Grande não, aqui na Baixada, que poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas conhecem, mas é muito importante. Só um minutinho. Vou colocar um somzinho aqui. The Bluetooth device is ready to pair. Vocês estão me ouvindo The normal? Bluetooth device is connected successfully. Vocês estão me ouvindo? Dá só The um oi aí. radio modem. Aux input modem. Beleza, Marcos? E aí, a tatuagem? Ficou boa? Cicatrizou bem? Cerveja. Tomando cervejinha, tá muito quente aqui. Ô, valeu, cunhada. Gostou? Tô esperando o pessoal chegar aí pra participar da live. A gente vai falar sobre bastante coisa importante. Olá, Emanuele. Oi, Emanuele. Tá massa. Ficou bonita mesmo a sua, hein? O rapaz manda muito bem. Também. Galera, tô conversando com o pessoal aqui pelo WhatsApp e acabei tendo que pausar aqui um pouco. Enquanto o pessoal não chega, eu vou deixar um sonzinho aqui de fundo. Tenha um pouquinho de paciência, tá? O pessoal tá chegando aí. Piedade, Quintino, Cascadura, Pula, Oswaldo. Voltou o som? Voltou o som? Ah, voltou aqui. Ah, obrigado. Aqui descarregou meu microfone aqui. Coloquei outro. Tá dando pra ouvir a música? Manda o convite.
Eu tô ouvindo aqui. Acho que a Cita ainda caiu. Você trocou? Tô ouvindo. Tudo bom? Boa Agostinho, noite. boa noite. Como você tá? Tudo bem? Pô, cara, corrido, né? Correria. Você tá na mesma também, né? A Nossa, gente. tive que resolver os negócios com a namorada aqui, acabou atrasando uns minutinhos. Mas, mas deu. Minha esposa aqui, ó, tá cobrando aqui. Acabei atrasando uns Opa! minutinhos aqui, mas deu pra ela chegar no horário. Ah, massa. Então, Revolução Preta, vocês dois que tocam o projeto. Sim, sim. Ela faz a parte artística do projeto, me dá vários conselhos aí. E eu que fico na frente aqui. Só aparece o meu rosto. Ela é linda, mas não gosta de aparecer. É isso, né? Eu acho que é da química perfeita, o equilíbrio perfeito, né? O comunicador, né? Eu me esforço, né? Eu tenho um pouco de vergonha de ficar assim na frente das câmeras e tal, mas eu tô me adaptando. Eu acho que o futuro é isso e a gente precisa se adequar, né? É isso. Não tem como fugir disso, né? Gostando ou não, né? É. O pessoal tá para entrar também. Então, tá para entrar a Bruna, ela vai entrar pelo perfil do Marcha. Ah, tá. Vai entrar. É isso. Eu queria que alguém traz pelo perfil do Marcha, só para poder ajudar a divulgar e tudo mais. Ai, cacete, peraí, ela entrou online pelo Marcha, peraí. Tranquilo, tranquilo. Deixa o nosso irmãozinho voltar. Vai entrar mais uma pessoa na live também, logo, logo. E a gente vai começar a nossa live aí, falar sobre o projeto deles aqui, mais focado no pessoal da Baixada Santista, tá? Mas o conteúdo vai ser para todo mundo, que é um conteúdo bem interessante. Qual é o seu nome? Se apresenta aí pro pessoal, que o pessoal não me conhece. Então, boa noite, meu nome é Fabrício Dias, sou bacharel em comunicação social, sou artista visual e produtor cultural. Faço parte aí do coletivo Marcha, a gente está indo, já fez 5 anos, né? 5 anos A já? gente fez 5 anos. A gente já foi mais ativo, só que a grande luta é poder equalizar, né, a vida pessoal com atividades políticas, atividades culturais, né? E agora a gente está num momento meio complicado das nossas vidas, porque a Bruna, que é uma das integrantes, está fazendo mestrado, está namorando, o Ah, Jeff, que é um integrante, também está quase trabalhando, quase não, está trabalhando em período integral. Os dois são professores, né? Então, assim, encontrar um tempo, assim, é muita luta, né? E ainda mais, assim, conseguir agenda onde os três estejam disponíveis ao mesmo tempo, né? Então, a gente está um tempo aí respirando, porque a gente passou nos 2 últimos anos produzindo bastante coisa, né? eu acho importante, eu acho que vocês fazem um trabalho muito legal. E eu acho que até pra gente jogar na realidade nossa luta, acho que precisa ser um pouco ativo na internet, né? Nem que tire um pouco de tempo, mas é que o alcance disso aqui é algo que a gente nunca vai conseguir na vida real. É verdade. Entrou. Acho que ela vai entrar. Deixa eu ver. E vocês trabalham bem, né, as redes de vocês, né? Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite, estão me ouvindo? Tô ouvindo. Meu nome é Agostinho Freitas. Sou que tenho à frente aí o Revolução Preta, o perfil. Está presente para a galera aí, fica à vontade. Nosso amigo Fabrício já se apresentou. Fica à vontade. Ah, então vou me apresentar, é isso? É isso. Oi, eu sou a Bruna, faço parte do coletivo Marcha, também faço parte do coletivo literário Jardim de Arraiz. Eu sou professora da rede pública aqui da cidade de Praia Grande.
sou pedagoga, formada em letras, e atualmente eu faço mestrado em estudos comparados de literatura de língua portuguesa, e também faço parte de um grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa sobre escrevivência, juntamente com a catedrática Conceição Evaristo. Então, nós trabalhamos junto com ela, pesquisamos, enfim, né, as obras e o conceito de escrevivência no Instituto de Pesquisa Avançada da USP. E é isso. Por isso que vocês não têm tempo, né, gente? Vocês são muito ocupados. É muita coisa para vocês terem que fazer durante o dia. Realmente, a internet é algo que ocupa muito tempo, né? Se você se você precisa produzir na vida real, você tem que sair da internet, que isso daqui prende o seu tempo o dia inteiro se você deixar, né? Ele é feito para isso, né? Para aprender o nosso tempo. Vai entrar mais alguém? Hoje Vai ser só nós. Ah, mas tá ótimo. O Jeff teve Então, uma eu disposição. queria que vocês O falassem... Jeff, que é um dos integrantes, ele Oi? teve uma indisposição. O Jefferson, que é outro integrante também do grupo, ele teve uma indisposição hoje e não pôde participar, né? Então vai ser só nós. Espero que tenhamos outras lives também, que eu acho que para a Baixada Santista, eu acho que é muito importante. Eu não conheci o projeto de vocês, fiquei conhecendo através do Hélio. Não sei se vocês conhecem o Helinho. Um amigo que eu conheci no rolê aleatoriamente também. Eles apresentaram o perfil de vocês. Eu entrei lá, eu vi aquele vídeo que vocês fizeram sobre as primeiras baladas de São Vicente. Eu achei aquilo maravilhoso. Por história, que eu não fazia ideia. Aí eu chamei vocês aí para poder falar um pouco sobre o que vocês fazem, como vocês trabalham, que eu achei sensacional. O Bruno estava falando aqui para ele, né, que a gente passou por 2 anos aí produzindo bastante, né, e que agora a gente está meio que respirando um pouco, né, e que é até difícil, né, conciliar a agenda de todo mundo, né. Tu no mestrado, Jefferson trabalhando em um período integral praticamente, né. Verdade. A internet é um pouco injusta, né? Quem quer produzir conteúdo acadêmico, conteúdo importante, história, qualquer coisa progressista, parece que o algoritmo tira esse alcance de uma forma que é difícil chegar, né? Que é difícil chegar. Então, e aqui na Baixada, principalmente, aqui eu acho que não tem uma frente ampla, forte e bem organizada nessa área mais progressista, assim. Então, achei muito bacana o trabalho de vocês, eu também trabalho nessa linha. Eu sou aqui de Praia Grande também, a nossa irmã aí. Você também é de Praia Grande, Fabrício? Eu sou de Santos e a Bru... De Praia Grande. Eu sou de Praia Grande. Você é da onde aqui da Praia Grande? Eu tô aqui no Boqueirão. Boqueirão, né? Fico entre a Tupi e a Vila Sônia. Meus 2 lugares que eu passo a maior parte do meu tempo, do lado. Também espero que a gente se encontre aí qualquer dia para poder conversar e falar sobre muita coisa. Eu acho que vai vir muito, muito conteúdo bom. Legal. Então, como vocês tiveram a ideia de criar esse projeto aí na internet e começar a produzir esse tipo de conteúdo? Então, foi meio que sem querer, assim. No começo, começou em 2018. Começou eu e uma rapper, a Nath Mate, uma rapper trans. A gente já se conhecia antes dela ter transicionado, e a gente se reencontrou numa marcha que ela organizou sobre a vida das pessoas trans em Vicente de Carvalho. Aliás, isso foi em janeiro de 2018. E a gente se reencontrou, fiquei super feliz que ela tinha transicionado. A gente daquele afã ali, né, da organização do evento, levei uns cartazes, a gente começou a trocar ideia. Vamos fazer um coletivo? Vamos, jogamos. E aí, tipo assim, meio que casou com um edital chamado Circuito Labs, do Instituto Procomum, que era um circuito de atividades, onde tinha ali uma bolsa com valor disponível para você criar alguma atividade, né, voltado a questões sociais, a questões climáticas, né. E aí eu falei, vamos, Nath. Ela, vamos. Aí você escreveu um projetinho e passou em segundo lugar, né. Aí a gente já tinha uma ideia de fazer um coletivo LGBT voltado para a questão interseccional, uma abordagem aí de classe, de raça, né, fazendo aí um contraponto crítico ao movimento LGBT, que é importante, mas assim, o movimento LGBT
neoliberal, branco, do capitalismo representativo. A gente queria ir para além disso, né? Aí a gente fez a nossa primeira atividade, que o nome era Vivências Interseccionais, até o logo, até o flyer do evento era aquela imagem daquele filme Moonlight, até, né? A gente pôde contar aí com uma roda de conversa com alguns ativistas aqui da região, né? Depois a gente foi outros membros entrando. Eu e a Natimate, a gente teve alguns embates políticos, porque política também é esse lugar de disputa, né? A gente foi vendo no decorrer do caminho que a gente tinha proposições bem divergentes, assim, porque quando a gente começa, assim, a gente é um pouco ingênuo, né? A gente se vê, a gente é tudo LGBT, a gente vai dar tudo certo e tal, mas nem sempre os caminhos e os propósitos se alinham. E a gente começou a perceber que a gente tinha propósitos bem diferentes, assim. Eu honro a trajetória da Natimate, honro ela como artista, né? Mas, às vezes, tem caminhos que não são possíveis, né? E aí a gente foi tocando a bola. Depois entrou a Sal Isaú, também que é DJ, também conheço muitos anos, minha amiga. Entrou o Jefferson, que não pode estar aqui hoje. E entrou também a Bruna, a gente já se conhece aí, tem uns 10 anos, né, Bruno? E aí a Bruna veio numa atividade que a gente fez na pandemia, né, sobre o papel da arte, né, e da cultura na questão LGBT. E aí, assim, o santo bateu todo mundo, e aí a gente tá junto, já vai fazer 2 anos, né, Bruna? Nossa, vocês começaram em 2018. Nem imaginava Isso. o que ia acontecer esse ano, né? Foi um ano bem terrível. Final do ano foi muito legal. Mas acho que foi importante ter sido exatamente nesse ano, né? Acho que a gente precisava pelo menos ter uma união aí. A gente começou em 2018, aí depois dessa atividade, que é uma atividade muito bem sucedida lá no Instituto Procomum, que é o Instituto de Inovação Cidadã, lá no centro de Santos. Instituto para o quê? Instituto Procomum. Inclusive, se você quiser visitar, se você quiser propor atividades, né, eles são abertos a isso, né? Aí a gente entrou como um grupo de trabalho, como um GT, e aí eles convidaram a gente, olha, a gente gostou da atividade, vocês querem fazer um grupo de trabalho? Demorou, é isso. E aí lá a gente chegou a fazer outras atividades, a gente chegou a fazer um intensivão pro Enem, né, para pessoas de regiões periféricas que iam pleitear o Enem. A gente fez um intensivão com os professores da Educafro, né, foi uma atividade que a gente fez lá no Instituto Procomum. A gente fez atividade voltada ao mês da visibilidade lésbica com a coletiva Luana Barbosa, de São Paulo, coletivo de mulheres pretas lésbicas. A gente chegou a fazer também uma atividade falando sobre as vidas de pessoas LGBTs e pretas na ascensão do Bolsonaro. Essa atividade foi feita com o coletivo LGBT Comunista de São Paulo, que é um setorial LGBT do PCB. Veio essa galera, teve um debate com essa galera, foi até mediado por um ex-integrante do Marcha, que é o Gustavo Pereira. Também honra aí a trajetória desse comunicador. Teve show de drag no dia, foi maravilhoso, né? E a gente fez muita coisa legal lá, assim. A gente fez cine debate no Instituto Procomum. A gente fez um Natal comunitário para pessoas LGBTs, que a gente fez na Associação dos Cortiços do Centro de Santos, que é coordenada aí pela dona Samara. Foi um Natal maravilhoso, um dia de acolhimento, assim. Então a gente fez bastante coisa nesses últimos 5 anos, né, dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações, né, materiais, financeiras, nossas limitações de tempo mesmo, né? E seguimos, estamos aí. Legal, legal. Isso é muito importante. Tipo, vocês fazem um trabalho aqui na internet que eu vejo muito legal. Aí vocês se organizam para fazer evento em ruas, manifestações, ou marcha para alguma pauta específica, assim. Vocês tiram o dia e reúnem a galera e caminham na rua? Ou é só na internet também que vocês fazem essas coisas? Não, sim, a gente vai sim, às vezes, ou de maneira individual, ou a gente vai em conjunto, em manifestação. A gente teve recentemente na manifestação que teve pela vida do jovem morto ali no Carrefour. Então, a gente está sempre em parceria. Aqui em Santos? Aqui Ou... em Santos. Legal, vou querer participar disso daí, que eu nem sabia que tinha alguma organização aqui da
da Praia Grande de Santos. Eu sei que você tem um OP lá em Santos, mas eu fiquei sabendo recentemente também que eu comecei meu processo de radicalização tem pouco tempo, então ainda eu não estava muito por dentro dessas questões aí de trazer a nossa luta para a realidade, sabe? Ficava muito aqui, principalmente aqui da Praia Grande, fica muito a gente se limita muito à internet, não tem nada organizado aqui. Eu acho que a nossa amiga é daqui, eu acho que ela percebe isso também. É mais de Santos, São Vicente. Sim, Fala um pouco. Em Praia Grande não tem tanto. Assim, os movimentos geralmente são em Santos, né? As organizações, os grupos, as manifestações acontecem em Santos. E Praia Grande, assim, não tem muito essa movimentação. Ano passado, assim, teve parada LGBT, começou a ter parada LGBT em Praia Grande, mas é uma coisa também recente. Teve uma organização de algumas atividades voltadas para as questões LGBTs ano passado, mas é tudo muito recente, assim, uma coisa que está começando, assim, engatinhando, são grupos pequenos, então, assim, a Parada de Santos já tem mais tempo, enfim, já tem uma organização diferente, até o Fabrício faz parte, né, da comissão, né, da parada, né, Fabrício? Então, assim, Santos ainda tem grupos que se movimentam mais. Praia Grande ainda acho tá bem engatinhando, assim, e tanto que a própria parte cultural aqui também é uma coisa, assim, que eu vejo que acontece, assim, muito devagar, assim, ainda, né? Então, em relação de movimentação política, assim, tem alguns grupos, mas ainda assim é algo, grupos, principalmente, aqui tem um grupo de mais voltado, né, para feminismo e tudo mais, mas as questões LGBTs ainda acontece assim, bem pouquinho, assim, né? Tipo, nunca tinha tido, desde que eu tava aqui, teve uma parada, teve parada aqui em Praia Grande, mas uma atividade cultural, alguma coisa assim, foi a primeira vez que eu tinha visto, que foi ano passado, que teve algumas apresentações, show e tudo mais, voltados para as questões LGBTs, né? Então, assim, e em relação à questão de movimento negro aqui na Praia Grande, que eu conheço Sarau das Ostras, né? Que é o Panda, não é, Fabrício? Tô correto, Sim, né? né? O Panda, e tem um professor também que é do cursinho. Como é que chama o cursinho afro que a gente tem? Que tem em Santos, tem aqui também. Educafro. Aquele Educafro, isso. Então tem uma galera do Educafro, tem o Nego Panda, tem o Sarau das Ostras, que eu conheço de movimento, tipo, é um movimento cultural, enfim, voltado para poetas negros e tudo mais, mas só também, eu acho muito pouco, né? É muito pouco. A nossa cidade é nova, né? Tem o quê? 56, 57 anos. Então Sim, tá tudo aqui ainda é muito recente, inclusive sim. essas pautas. Mas aí a gente pode melhorar isso daí, né? Pelo menos criar uma organização melhor. Eu quero também aproveitar o perfil para também tentar juntar todos esses Sim, a movimentos. gente tem que ocupar esses espaços, né? A gente tem lacunas, né? E a gente precisa oferecer projetos que envolvam essas questões, porque Santos, por exemplo, tem o Instituto Procomum. E a partir dele, vários projetos vão se desenvolvendo. São os GTs, os grupos de trabalho. Então, assim, lá a gente, né, tem mais visibilidade, mais pessoas envolvidas. Então, aqui, a Praia Grande, eu vejo que realmente é uma coisa assim, é uma cidade ainda está engatinhando, está começando algumas coisas. Então, a gente tem esses espaços para ocupar aqui, né? Sim, sim, com certeza. E vamos. E também o que rola muito também, uma dificuldade que eu vejo nas outras cidades, que nem São Vicente, eu falo porque eu sou vicentino, né? São Vicente é a minha cidade do coração, né? A potência cultural de São Vicente, né? Só que eu digo potência cultural no sentido orgânico, de povo, né? E não tem essa organização na questão institucional da prefeitura, né? Que nem aqui em Santos a gente tem a questão dos editais, tem o Facult, que é um edital de incentivo à cultura, né, de investimento aí de 15 a 20 mil, né, para o setor cultural, para estar podendo acontecer eventos culturais aí da Ainda, né? sociedade civil, né. Então, assim, Santos assim, ainda tem essas questões, né, tem essas coisas. E São Vicente até rolou uns editais ano passado, né. Eu falo São Vicente porque é o que eu tenho mais conhecimento, assim, um pouquinho mais. Mas, assim, é uma coisa muito
mais difícil assim para ser feito, tá? E, né, era um edital bem complicado até e o valor assim de financiamento era bem baixo também, né? E eu, por exemplo, achava o Facult, que é o edital de cultura daqui de Santos, bem mais fácil de ser executado e o valor é bem maior, né? Então, assim, também são caminhos que a gente pode estar se apropriando, né? E que eu sinto falta nas outras cidades, né? Essa valorização da cultura. Não que aqui seja um mar de rosa, não é, né? Mas ainda tem algumas coisas, né? Que, por exemplo, São Vicente poderia ter, Praia Grande, né? Guarujá. Mas A tá caminhando, Baixada Santista né? inteira Guarujá agora. é bem fraco nesses movimentos, né? E quanto mais pro sul, pro norte você vai, menos fica. Essas coisas são mais centradas mesmo em Santos, São Vicente e um pouco em Praia Grande. Praia Grande está crescendo muito em todos os aspectos, mas nesse sentido esse está deixando muito a desejar ainda. E aqui era São Vicente, né? Praia Grande. Então, meio que é Sim, uma sim. coisa só. Era uma coisa só, né? E depois da emancipação que a cidade começou a se desenvolver, né? A ter o seu próprio espaço, enfim, cresceu e está crescendo muito. Então, acho que é um momento oportuno de a gente também exigir que esses espaços sejam ocupados, né, por grupos, enfim, que a gente possa apresentar, desenvolver projetos aqui também, né? Porque essa questão de incentivo à cultura é uma coisa que é muito importante, né? Parte da instituição de incentivar projetos, enfim, é uma coisa que ajuda bastante para que esses grupos, né, esses coletivos, enfim, consigam desenvolver projetos novos, né, enfim. Porque ideias e pessoas querendo fazer, a gente sabe que tem bastante, mas precisa de incentivo, né, de apoio, enfim, né. Então, isso é importante, né. Acho que precisa de pessoas como vocês lá dentro mesmo da política, né? Acho que só com pessoas igual a gente lá dentro para poder lutar por essas pautas de uma forma melhor. Só que é bem chato, é muito. Acho que limita muito você entrar lá. Por isso que essa galera mais dessa área assim evita um pouco entrar no meio político. Mas eu acho que é necessário, mano. Apesar de ser difícil, eu acho que é necessário. Senão a gente não avança ou avança muito pouco, né? Eu acho que Sim, com o governo. tá muito devagar, né. Eu acho que com o governo Lula aí no poder a gente tem um pouco mais, tem uma visão um pouco melhor da situação, mas ainda só vai ser tapa-buraco, sabe? A gente precisa Sim, eu concordo. tentar assumir esse. E assim, a gente vê que a Baixada Santista ela é muito conservadora ainda, né? Eu vim pensando nisso, eu estava pensando nisso hoje. Como a Baixada Santista é conservadora e como são mais dos mesmos, né? Ocupando os cargos de prefeitura, enfim, as secretarias, os espaços de poder da Baixada Santista, você vê que estão sempre as mesmas pessoas, né? É uma quantidade ali mínima de com que consegue furar essa bolha, e isso dificulta muito, porque assim pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas periféricas, enfim. Toda essa galera precisa estar nesses espaços para que essas pautas sejam levadas a sério, sejam realmente debatidas, tenham investimento, né, tenham dada a importância que precisa. Mas, assim, se não é uma pessoa que entre nessas categorias, isso não é levado em conta. Ou é levado em conta de uma forma, assim, muito superficial. Ah, vamos fazer um evento, vamos fazer uma festa, vamos fazer alguma coisa, e aí acabou. É uma data, é um dia só. Então a gente vai falar só da questão negra num dia só do mês, do ano. Vamos falar sobre a questão indígena? Um dia só. Vamos falar sobre os LGBTs? Não, nos dias tem lá visibilidade trans, visibilidade lésbica, acabou, eles não existem mais durante o ano. E aí esse é o problema. A gente precisa de uma continuidade, né? Eu, como educadora, eu sinto muito falta dessas questões debatidas na escola, na sala de aula. Então, assim, eu levo essas questões para a sala de aula, mas quantos professores levam? Qual é o interesse da SEDUC em ter essas pautas dentro da escola? Qual é o interesse das equipes das escolas terem essas pautas? Então, e a lei, né? A gente tem lei sobre isso, a gente tem lei sobre a questão da cultura negra e indígena. Então, assim, não é uma coisa assim, porque eu gosto, porque eu acho legal, eu vou levar para a sala. Não, porque é uma lei, então é obrigatório que isso esteja lá. Só que, então, assim, eu sinto falta disso na educação, na escola, né? Por exemplo. Você falou um negócio importante, que a Praia Grande da Baixada Santista é bem de direita, mesmo conservadora. A Praia Grande foi a cidade da Baixada Santista que mais votou no Bolsonaro, né? E então, aqui é muito difícil a gente avançar qualquer projeto progressista nesse aspecto, até por causa disso. E você dá aula aqui na Praia Grande? Sim, dou aula aqui na rede da Praia Grande,
Eu dou aula. No momento, eu tô dando aula no Carlos Roberto Dias, lá no Boqueirão. É municipal? Municipal, isso. Na rede Como você municipal. consegue abordar essas pautas hoje? Hoje eu acho muito difícil você falar sobre isso, ainda mais na sala de aula, que os filhos são de pais bem conservadores e tal. Você não Sim. sofre repressão. E realmente, isso que você falou, por isso que eu fiquei pensando, como é conseguir eleger um prefeito, enfim, candidatos que sejam, enfim, progressistas, alinhados à esquerda, numa cidade que vota em Bolsonaro. Difícil, hein? Essa seria uma questão, assim, pra gente pensar, como é que a gente muda esse caminho? E aí a gente tem um segmento, assim, político que vota num determinado partido, um determinado grupo, uma pessoa que tem aliança com outra que já foi, então é bem difícil aqui pra gente conseguir furar essas bolhas. Mas em sala de aula, né, eu abordo por meio da literatura, né, como eu sou também da área de letras, é a minha área de estudo, e eu sei que é um meio que a gente consegue trabalhar muitas coisas, né, então eu desenvolvo projetos voltados para a literatura, e aí abordo a partir disso, né, então, por exemplo, eu tenho um projeto relacionado às mulheres, tem até a ver com um projeto que a gente fez no Marcha, então as coisas meio que se interligam, né? O que a gente faz dentro do grupo do coletivo, que liga com o que a gente faz na sala de aula. Então é um projeto que fala sobre mulheres importantes na sociedade. Então a gente vai abordar mulheres da área do esporte, da ciência, da arte. Então a gente vai trabalhar as mulheres negras, vai falar sobre as mulheres LGBTs. Então a gente vai trabalhar sobre essa questão, entra a questão do feminismo, mas de forma interseccional, trazendo todas as outros tipos de opressão por meio da literatura. Então, eu consigo levar, por exemplo, uma Tia Seata para a sala de aula, levar uma Conceição Evaristo para a sala de aula, uma Carolina Maria de Jesus, trazendo a literatura, e aí abordo a questão social, de onde vêm essas mulheres, né? Qual o histórico dela, que tipo de vivência que ela teve, qual que é a arte que ela faz, o que ela produz, né? Qual a contribuição dela para a sociedade, e a partir disso também converso com eles sobre as mulheres com quem eles convivem. Então eu começo geralmente o trimestre com esse projeto, que já aborda todas as outras questões que eu vou desenvolvendo durante o ano. Então, assim, são projetos que eu comecei a desenvolver, enfim, desde que eu estou na sala de aula, que ajudam a abordar esses temas. E essa questão do conservador, da família, o que eu faço? Primeira reunião de pais, eu já abordo, já falo os projetos que eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar. Então, como eu estou numa escola há bastante tempo, os pais já sabem, meio que já me conhecem, já sabem como eu trabalho, eu gosto de trabalhar com projeto. E aí eles, assim, eu não vou falar que eu nunca tive nenhum problema. De vez em quando rola uma pergunta, um questionamento, mas assim, eu deixo sempre claro qual é o objetivo, como eu vou trabalhar, e vou levando na conversa, né, no diálogo com eles, assim, tentando, né, na tranquilidade. E os alunos, eles absorvem muito as coisas, né, eles levam assim, eles questionam, então é muito bom, né, porque eu trabalho com até uns 10 anos, né, de 8 a 10 anos, é uma idade, assim, que eles têm uma abertura muito boa, né, aí quando chega na adolescência já é um outro caminho, né, porque aí as influências externas são maiores, de um lado quanto de outro, né. Mas, enfim, mas aí é nesse caminho. Aí a gente pode falar até do projeto que a gente fez em relação às mulheres, né, de Santos, né, Fabrício? Um projeto, acho, bem bacana, que a gente pode comentar. Só deixa eu falar aqui um minutinho, dar Claro. um alô pro nosso amigo Conta Isso Direito, que é um amigo que a gente sempre tá fazendo live de terças-feiras, tá? Quero apresentar vocês, porque ele é um cara sensacional. Tô aprendendo muito com ele e tá acompanhando a gente. Aquele abraço. E é isso. Pode continuar, Fabrício. Eu vou voltar para o assunto da Bruna, mas antes que eu me esqueça, ela citou o Nego Panda. Eu acho que seria super legal você ter contato com o Nego Panda. Ele é casado com a Julie Lua, ambos são escritores. O Nego Panda, assim, escreve excelente. Olha que eu sou chato, hein? A Bruna me conhece. Acho que não tem pessoa mais crítica, mas caraca, o cara escreve muito bem, velho. Ele e a esposa dele, que é a Julie Lua, e eles têm uma biblioteca comunitária aí na Praia Grande. Cara, eu tô por fora de tudo isso. Entre em contato com ele, pode procurar lá no Nego Panda, pode falar, olha, a gente fez uma live do Marcha, citaram vocês, Julie Lua e Nego Panda. A Julie Lua ela ganhou um PROAC recentemente, que é um edital de incentivo à cultura do estado de São Paulo, né? E ela lançou um livro chamado Bonde das Pretas, né? Fala sobre a questão
das mulheres, enfim. E eu acho que seria bem legal aí vocês se aproximarem dele, né? Aí na PG e tal. Até para pressionar mesmo, né? A prefeitura, cobrar políticas públicas. Que nem citei Guarujá. Guarujá agora tem, eu não sei em que pé tá, mas agora já tem um conselho de cultura. Então já é um começo para algumas coisas. Que nem Santos tem um conselho de cultura, ele é bem forte, bem atuante, de vários produtores culturais aqui da Baixada, né? E já teve alguns avanços, que nem teve um edital do Aldir Blanc. Eu até ganhei até esse edital também, que eu lancei uma exposição de artes visuais e tal. E nesse edital, por exemplo, que foi uma conquista, tinha indutores de pontuação, e tudo separado, para pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBTs. Aí tem lá especificado se você é uma pessoa trans, ou gay, ou lésbica. Então é uma puta de uma vitória, né? E isso é uma conquista da sociedade civil, que está ali pressionando, cobrando políticas públicas, né? Assim, ainda é pouco, mas já é um passo, né? E, enfim, voltando à questão que a Bru falou, né? Essa questão da educação, né, na sala de aula, que não é fácil, né? Até o nosso companheiro Jefferson, ele, né, o Bru, ele estava citando uma questão que ele teve que combater uma situação racista, né? Inclusive com pai de aluno e tudo, né? Até pilhou ele pra caramba. E eu fico pensando, né, nessa questão cultural, nessa questão política, né? Como a gente ainda aqui no Brasil, a gente é ensinado que assim, né? Isso é cultura, isso aqui é cultura negra, né? Isso é política. E aí eu já falo da questão da esquerda, né? Da esquerda institucional. Isso aqui é política. A gente está falando de economia, né? De uma visão de esquerda. A questão racial é outra coisa, a questão identitária. E não, Não, cara, tudo isso é o junto, Brasil. né? A questão racial é o coração do nosso país. Tudo partiu disso, gente. Tá tudo interligado. Como é que você vai falar da questão... E aí eu volto para a questão da economia, da política, que tem a ver com cultura também. Como é que você vai falar de classe sem mencionar raça, gente? Que foi um país que foi É forjado impossível. e criado com força de trabalho indígena e preta, né? E ainda tem uma galera Surpreende. que vê Isso a questão racial separada, né, da questão não cultural. dá, né? Não, isso aqui é cultura preta, isso é cultura padrão. Não, a nossa cultura é racializada, a nossa cultura é preta, é indígena. Aí está a nossa raiz, né? A gente querer apagar Enfim, isso, a gente tá apagando a história, né? Se a gente apagar a história, a gente exatamente. mantém os preconceitos e não dá. A gente precisa falar sobre tudo isso, porque caminham juntos, né? Tipo, se a gente quer melhorar o país, a gente precisa falar abordar esses assuntos, não ser um tabu. E ó, vocês são da área da educação, né? Você também é professor, Fabrício? Não, não, sou Não? comunicador. Ah, tá. Na escola, eu me lembro que só na sexta série que eu tive bem pouco falando sobre escravidão e racismo. Mas foi um período muito curto. E depois, durante os anos, eu nunca tive isso. E já foi depois de 2013, né, que tinha a lei aprovada para poder abordar mais esse conteúdo. Antes disso, eu provavelmente nem tinha. Então, isso reflete muito como é a sociedade hoje, né? Então, acho que o trabalho da nossa irmã aí é muito bom. Parabéns, você deve ser uma excelente professora. Fico muito feliz que tenha pessoas como É, vocês. e a gente pensar, que não tem, e quando tem, a abordagem começa pela escravidão, que já é o caminho que, assim, a gente tem que começar falando do antes. Quem foram aquelas pessoas que chegaram aqui, né? Tudo que elas produziam no continente africano, o que elas tinham de conhecimento, o que elas tinham de repertório. Então, eu lembro também, enquanto aluna, de conhecer, de ver a população negra, enfim, saber um pouco sobre essa questão a partir da visão da escravidão, sem contar quem eram essas pessoas antes, o que elas vivenciaram, quais eram as formas de resistência. Não, então, assim, eles congelam um pedaço dessa história, eles contam só essa parte e todo o resto é invisibilizado, né? Então, isso é uma coisa assim grave que a gente tem na educação, que isso me deixa sempre preocupada, enfim, né, decepcionada, e aí a gente quer fazer um, um outro caminho, né, para trazer essas questões, né? Então, assim, e aí quando é adulto,
quando a pessoa é adulta, quando já está fora da sala de aula, enfim, quando vai fazer as próprias pesquisas, o próprio caminho que ela vai encontrando outras pessoas, outros escritores, né, que não são citados na escola, né? Então, é bem difícil a gente É tudo que eu essa sei, questão das referências negras, né, na escola. tudo que eu sei sobre pauta racial e LGBT, foi tudo que eu, e vocês também acredito eu, que tenha sido fora da escola. Na escola a gente não aprende sobre essas questões. Aí a gente começa a vivenciar isso na realidade materializada. Aí a gente começa a questionar tudo. Fala, caraca, mano, por que que eu sofri isso? Caraca, por que que esse cara me olhou torto desse jeito? Você começa a sentir isso na realidade, sabe? Aí você começa a ver que tem pessoas... Aí acho que a internet levou isso um pouco, expandiu um pouco isso. Você começa a ver pessoas que passaram a mesma coisa que vocês e estão falando. Aí tu começa a se identificar. E a partir daí, são poucas as pessoas que, por si só, vão procurar se aprofundar no tema, né? Em todos esses temas. Então, só que isso limita muito. Acho que se as pessoas entendessem realmente o contexto, eu acho que a gente não sofreria tanto isso. Porque eu não acredito que a maioria das pessoas sejam ruins, sabe? Acho que a maioria só é desinformada. Quando você não tem tanta informação, você acaba caindo num conto neoliberal que vende muito fácil, sabe? Que para se manter precisa que nós sofra todas essas questões. O conservadorismo é algo muito difícil para essas pessoas quando você já tem a opinião formada, por isso que entra naquela questão que você falou de pegar crianças de 8 a 10 anos, que ali você consegue colocar na cabeça dela que, pô, tudo bem, uma pessoa é preta, mas ela é linda por ser preta, a pessoa é LGBT, não tem, tá tudo bem também, né? Não deixa de ser uma pessoa normal, mas a gente precisa colocar isso nas crianças. Quando começa a crescer, começa a formar suas opiniões, é muito difícil querer absorver e mudar, né? Então, esse trabalho de base eu acho muito importante e eu comecei a fazer uma faculdade esse ano, estou meio velho, fazer faculdade, mas eu comecei e eu quero também trabalhar nessa área aí, com pedagogia, com crianças, sabe? Para poder, eu acho que elas que conseguem vir mudar essa história aí. Os adultos até sim, mas é muito mais difícil trabalhar com eles do que com pessoas novas que não têm convicção de nada e é mais fácil de entender essas questões. Você começou pedagogia, então? Não, Que foi legal. história, tá? Foi história, História? mas... História. Legal também. Nossa, é uma das opções que eu tinha lá, que eu falava, meu, história, quero. Porque, na verdade, assim, quando eu fiz letras, e agora, assim, eu estudo muito mais história, sociologia, do que a própria literatura, porque para a gente entender o contexto histórico, enfim, eu estudo as literaturas de língua portuguesa, então eu vou estudar lá sobre a independência da Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, e a gente estuda muito história. E, assim, é bem importante, assim, mas... que legal. É importante que ainda tenham pessoas que acreditam na educação. Quando eu falo essas coisas, parece que eu sou, nossa, sonhadora, como assim a educação vai mudar? Mas muda, a gente sabe que muda. Se tiver realmente as pessoas que acreditem naquilo que elas estão fazendo, que levem essas questões para a escola, isso faz a diferença. Né? Eu vejo, as crianças me mostram isso. A gente tem a melhor forma de a gente medir um resultado, né, que as pessoas gostam muito dos números, né, é a gente estar na sala de aula, é uma criança se sentir orgulhoso por se descobrir negro. Porque a questão é que tem crianças que não se sabem negras, que elas nem sabem quem elas são. E não é uma coisa de eu dizer para ela o que ela é ou não. É ela se perceber de forma positiva. Eu acho que é o melhor caminho para aquela criança já, sabe, começar a ter uma autoestima, começar a entender como as coisas funcionam. E o outro lado, né, a gente fala isso, que a nossa intenção sempre é fortalecer as crianças negras, enfim, as crianças periféricas, mas assim, levar isso para as crianças também privilegiadas é importantíssimo, para elas também serem um contraponto, né? Se aliarem, repensarem as atitudes dos seus pais, avós, enfim, porque mudar a cabeça de adulto, gente, é difícil. Eu quero ir para a linha de formação de professores, enfim, trabalhar com os adultos, mas cabeça de adulto é muito difícil. Se a gente pegar criança, se a gente pegar na base, é mais fácil, assim, eu acho mais fácil. Adulto já tem opinião formada, que nem você falou, já tem, não, é isso que é o certo, é isso que alguém me disse, seja alguém seja da religião, seja família, então eles colocam aquilo, e aí para mudar, não que seja impossível, eu não acredito nessa impossibilidade, tem pessoas que conseguem rever, sabe, a gente vai levando, vai conversando, vai dialogando, vai trocando,
sabe? E aí você vai vendo que a pessoa vai se abrindo, vai começando a enxergar outras coisas. Mas com a criança eu acho que isso flui melhor. Ela tá aberta para tudo, né? Para todos os conhecimentos, para tudo que a gente vai oferecendo, e ela vai abraçando, vai se envolvendo com aquilo. Então, assim, às vezes eu vejo os meus alunos que eram pequenininhos, que cresceram, eu falo, caramba, olha só. E as conversas, as coisas que eles trazem. Então, assim, eu boto fé porque é real, porque acontece mesmo, sabe? Mas, enfim. Eu acho que se a gente conseguir mudar uma pessoa que seja, sabe? Uma pessoa só começar a entender esses conceitos e ela começar a falar sobre isso também, eu acho que você já fez a diferença, né? Né, Fabrício? Você tá quieto, Fabrício? Fala um pouquinho. Não, tô ouvindo aí vocês, gente. Mas é isso que nem a Bru falou, é micropolítica, né? Que não é micro, né? Mas assim, isso também é fazer política, né? Tá ali, né? Na questão do dia a dia, né? Trazendo as pautas que são necessárias e tal, né? E hoje ainda com a ascensão, né? A gente tirou o inominável do poder, mas ainda tá esse vestígio aí de que ele conseguiu botar para fora o pior das pessoas, né? Que que é essa lógica aí, que se é que pode se chamar de lógica. Então acho que vai ser um pouco desafiador, né? A gente está fazendo isso no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, em determinadas rodas, né? Trazer algumas questões, né? Porque a gente ainda está num ambiente ainda muito hostil, né? De muito ódio, né? Sempre houve, né? Mas agora de uma forma mais exacerbada e até organizada, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que a internet trouxe pessoas que parecem com a gente para próximo da gente, também juntou muitas pessoas ruins, né? Que tinham pensamentos ruins, mas não achava pessoas que pensassem igual para poder gerar identificação e falar merda na internet. E hoje ele se sente representado até como presidente. Então, Então, foi um lado e ruim para o outro. Né? Por a Bru isso, citou a um processo. necessidade de pessoas como vocês, né? Falar sobre isso, criar projeto, ir às ruas. Eu quero sair um pouco também da minha zona de conforto, que é só ficar aqui na internet e fazer algo nas ruas também. Eu sinto essa necessidade de fazer isso também. Só que eu não achava nenhuma feita organizada e também trabalho dia a dia, né? Eu nunca tive muito tempo, trabalhei bastante. Só agora que eu estou tendo um pouco mais de tempo para poder falar sobre isso, para poder agir na, na vida real sobre isso. E eu quero, por isso que eu queria poder trocar ideia com vocês mais sobre isso quando vocês forem fazer algumas Mas coisas. acho que você já tem Participar. meio caminho andado, né? Eu acho que essa vontade já é 50% do caminho. E aí, conforme você vai se movimentando, as coisas vão, né? Que nem um caleidoscópio, as peças vão se encaixando, né? E esse dilema a gente passa também, né, Bru? De conciliar, né? Querer estar ali, fazendo parte de grupos, grupos de estudo, grupos de trabalho, partido, evento em sindicato, evento cultural, só que a gente não dá conta, né? Não Ou dá a gente trabalha, a gente come e paga para a conta, né? sobreviver, Ou né? a gente tá É. descolado. Eu não consigo, e assim, eu não consigo nem estar ali em tudo que é evento, mobilização política, né? E às vezes quando eu posso, também às vezes eu estou esgotado mentalmente, fisicamente, eu não falo, ah, não, hoje eu vou ficar com o pé para cima tomando cerveja e vendo Netflix. Eu quero descansar, né? É exatamente isso. Exatamente. Infelizmente, a gente precisava, se a gente pudesse viver disso, né? Viver disso, financeiramente disso, seria mais fácil da gente dar o nosso melhor em função dessas pautas. Mas, infelizmente, a gente tem que conciliar elas com trabalho, família. E Aí eu penso o seguinte também, né? Às vezes ideias, mas de uma forma suave, né? Porque a gente é um grupo, a gente nunca também se propôs a ser nossa, né? Aquilo que eu tive também temos, né? Como pensamento. A gente faz o que pode dentro das nossas limitações, entendeu? Pessoais, financeiras, de tempo mesmo, né? Eu não tenho essa pretensão de ganhar o Nobel da Paz, né? Então, não temos, né? A gente faz o que a gente pode para a nossa comunidade. Às vezes, o que pode, o que é o que pode? Fazer um grupo de leitura, como a Bru fez, 2 grupos de leitura em 2021, durante um ano, onde a gente estudou da Angela Davis, e outro um grupo de leitura sobre diversidade, aí a Bru pode entrar no mérito da questão. Trabalhar com a questão de cestas básicas, que a gente está indo para o terceiro ano, a gente tem o nosso catálogo de famílias voltado para pessoas pretas. A gente começou na pandemia, né? Onde a gente
destina aí para pessoas pretas, pessoas LGBTs. Tem também o coletivo feminista, classista Mariana Vai com as Outras, né? Que é uma nossa parceira, é o Centro de Mulheres do PSOL, que estão aí com a gente também. Às vezes, tipo, ó, a gente está aqui com cartão alimentação, a gente quer destinar para algumas pessoas LGBTs. Então, assim, às vezes o possível é isso que a gente pode fazer no momento. Quem sabe mais para frente a gente consiga um investimento e a gente consiga ampliar isso, né? Mas aos poucos, sabendo que, assim, o que me cabe, o que nos cabe hoje é isso, né? Porque senão a gente surta. E é difícil, né? Quando a gente começa a lidar com essa questão política, né? A gente lida com aspectos muito duros, né? E você tem que estar muito preparado, né? Porque você começa a ser procurado e você começa a ouvir relatos, as pessoas começam a ir atrás de você pedindo ajuda e às vezes é muito duro você ter contato com essas coisas porque teu poder de atuação é limitado, né? Então, assim, às vezes é necessário você tirar o pé do acelerador e somos apenas um grupo, né? 3 pessoas da sociedade civil, né? Às vezes ficar calado também é um ato revolucionário. É isso, são essas micro-revoluções, né? Aos pouquinhos a gente chega lá. Eu acho, tipo assim, a gente pode, que nem vocês fazem, que é legal, mas pelo menos se juntar, colocar pessoas que passam por essas questões, fazer elas se unirem, pelo menos nesse espaço, a conversa, a diálogo, a pessoas com a mesma vontade que você tem, eu acho que isso já ajuda um pouco, tá? A partir disso, depois que já tiver uma certa organização, todo mundo unido ali, a gente pode trabalhar para projetos de acordo com o que dá, né? Infelizmente a gente é limitado, nós não tem a máquina nas mãos, mas a gente tem boa vontade, eu acho que isso é muito importante. E essa questão, o que o Fabrício falou, né, da questão de tempo, de organização, são coisas assim que demandam, assim, é difícil, né? A gente trabalha, a gente faz várias coisas e o que acabou fazendo com que a gente conseguisse se organizar de uma outra forma é a questão das redes, né? Enfim, a internet possibilita essa aproximação em grupos que têm ideias semelhantes. E aí, no caso da pandemia, a gente ficou muito mais restrito em relação a sair e tudo mais. Enfim, quem conseguiu, né? Claro, ficar no home office. Então, de repente, a gente conseguiu articular com outras pessoas de outros lugares. E aí também tem a questão da proposição. Do tipo, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa, né, pensar em alguma coisa que possa, então, no caso, o projeto, na questão das cestas básicas, foi uma questão de necessidade, de urgência, e aí ter pessoas também que corriam junto, que colaboravam. Então, assim, algumas coisas que a gente foi fazendo foi uma questão que a gente viu a gente precisa fazer, e aí a gente foi conseguindo se organizar, né, nesse ambiente online. A gente prefere as coisas pessoalmente, né, presencialmente. A gente está falando dessa questão de estar na rua, de estar vivenciando as experiências. Só que, assim, eu entrei no coletivo no começo, né, da pandemia. Então, eu entrei nesse momento que, assim, a gente estava entendendo como as coisas iam funcionar. Nem sabia fazer live, eu nem tinha Instagram quando começou a pandemia. Era uma coisa assim. Eu falava, Fabrício, eu não sei, como é que a gente faz? O meu Instagram iniciou com a pandemia. Eu não tinha. Então, assim, foi uma coisa muito, sabe? Eu falei, meu Deus, e agora, né? Como é que a gente vai se organizar nisso? E a gente precisava abordar pautas importantes, levar algumas coisas que a gente já discutia, conversava, falar sobre como as pessoas estavam se sentindo dessas áreas de arte, de cultura. Eu lembro que a primeira live que eu participei, antes eu nem estava no grupo ainda, foi a arte na pandemia, não foi? Acho que foi isso sobre esse tema, lembra? A gente estava falando da arte na pandemia. Né, cara? Então, assim, e ajudou muito, né? As pessoas que não eram muito ligadas a isso começaram a ter essa percepção, e quem já era, é claro, sabe, a literatura, a música, isso dava, assim, como se fosse um calmante pro coração, sabe? Dava, assim, conseguia, a pessoa, né, via lá o show, era live atrás de live, a gente viciado nas lives todas do universo. Então, assim, a gente precisava ter contato com outras pessoas, e as redes possibilitaram isso. A gente sabe que tem um lado negativo de tudo isso também, no sentido de possibilitar que pessoas, né, enfim, com ideias, assim, absurdas também se encontrassem nesse meio, enfim, e fizesse aí o outro lado. Mas, assim, a gente conseguiu se aproximar de pessoas que ajudaram a gente a pensar em como que a gente podia usar esse meio
para levar as pautas que a gente queria, como os clubes de leitura. Enfim, a gente estudou Angela Davis nesse tempo, né? Mulheres, Raça e Classe, o grupo de literatura LGBT interseccional, então a gente trabalhou com autorias negras, autorias LGBTs, enfim. Trabalhou um ano inteiro, né? Cada mês a gente fazia uma leitura e trocava com pessoas de vários lugares, né? Eu queria todos os encontros pessoalmente, mas a gente nem podia fazer isso. Enfim, e aí assim, então a gente foi descobrindo formas de a gente levar essa questão da arte, da cultura e apoiar outras pessoas também. Por exemplo, acho que a gente pode falar, né, do Sesc, né? O Sesc, por exemplo, apoiou alguns projetos que a gente tinha, né? Um projeto de sarau que a gente fez, um projeto de formação sobre as questões LGBTs para empresas, que a gente levou também essa pauta, falou, olha, é importante que as empresas saibam como, né, trabalhar essas questões, enfim, de uma forma, assim, que é super tranquila, assim, você chamar a pessoa pelo pronome dela, pelo nome dela, é uma coisa muito fácil, né? As pessoas me perguntam na escola, nossa, como é que eu faço? Então, como é que a pessoa quer ser chamada? É assim? Então, você chama. É um negócio assim, sabe, coisas que são óbvias, mas a gente precisa dizer. Então, assim, são coisas que eu falo, gente, será que eu preciso falar isso? Não precisa. Sabe? Então, assim, a gente levou umas questões, assim, enfim, sobre os direitos que as pessoas LGBTs têm, sobre o preconceito, como lidar com essas questões no ambiente de trabalho que acontece bastante. Então, assim, a gente teve um grupo que foi uma coisa, assim, legal, que dá pra gente fazer isso em outros momentos também, que foi um grupo de WhatsApp, que foi, acho que, o recurso mais utilizado, né, dos últimos tempos, e além do Instagram, das lives, um grupo para a gente trocar informações. Então, a gente levou informações sobre todo tipo de questão. A questão de saúde, em relação à população LGBT, a questão de arte, de cultura, de literatura. A gente levou, né, a questão histórica, os direitos, que é uma coisa que é importante, né, levar a questão dos direitos LGBTs, direitos da população negra, das mulheres, enfim. Essas questões, parece que, assim, é óbvio, mas não é. As pessoas traziam várias perguntas, tinham várias perguntas, dúvidas, é verdade. da questão da saúde, né? Surgiram dúvidas sobre isso. Então, assim, a gente tem que... Essa coisa que você falou de informar é super necessário. A gente precisa informar os nossos e os outros também, né? A gente leva para todo mundo, né? Porque é engraçado que parece que é só a gente que tem que falar sobre isso. Não, todo mundo tem que falar e pensar, refletir, né? Colar junto sobre essas questões, né? A questão do racismo não é uma questão das pessoas pretas, é uma questão de todo mundo, né? Então, a questão da LGBTfobia não é só das pessoas LGBTs, das pessoas trans, né, que sofrem violência, né, diariamente. É de todo mundo tem que abordar essas questões, né? Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas, enfim, a questão do lugar de fala distanciou as pessoas dos debates, gente. Lugar de fala é a gente saber de onde a gente está falando. Lugar de fala não é você se eximir da sua fala. Você fala, não, eu não sou negra, então não vou falar sobre isso, não vou discutir, vou ficar exímio. Não, você tem que entrar no debate, você tem que ouvir, principalmente, mas também tem que se colocar enquanto homem, enquanto mulher branca, né, enquanto pessoa cis, hétero, enfim, e falar, não, olha só, eu tô errado, né? Eu tô errado, eu tenho que repensar, eu tenho que rever, não é isso, é não falar do assunto, se distanciar e falar que eu não tenho nada a ver com isso. Não, tu tem mais a ver com isso do que todo mundo. A própria Djamila fala isso, né? Que Sim. Né? A questão do lugar de fala que ela traz, né? Completamente. O lugar de fala não é isso, né? Ah, branco não fala sobre racismo. Não, branco tem que falar, inclusive, do seu racismo, né? Começa daí. A questão é saber de onde você está falando. Você tem que falar, não, eu sou essa pessoa que parte desse lugar, tem esse olhar, mas a gente precisa debater com todo mundo, porque são eles que fazem o racismo. Vai ficar só entre nós a coisa? Não, né? É para eles ouvirem e pensarem. Eu estava querendo abordar esse tema. A grande questão também da distorção dessa questão do lugar de fala que a Djamila traz é fomentado também pelas redes sociais e por uma ascensão também, que aí, assim, as redes sociais são ótimas, é uma ferramenta imprescindível, né? Mas tem o lado sombrio, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas o lado ruim também é que, assim, as pessoas, elas tiraram o foco dos propósitos, das proposições políticas, que é coletiva, que é estrutural, uma questão muito individual, muito do umbigo, né? Então, assim, a questão LGBT, só nós LGBTs podemos falar, e você não pode falar. A questão LGBT é uma questão que diz respeito à sociedade, diz respeito a uma característica humana.
É uma coisa que é um debate que todos têm que fazer, têm que falar sim, né? As pessoas, elas tomaram aí as pautas políticas hoje, infelizmente, assim, agora a fala polêmica é minha, elas foram niveladas ao chão, assim, por muitos ativistas de internet, por muito youtuber, assim, eu fico indignado, sabe? Você ter toda uma geração que lutou ali anos 60, anos 70, deu a vida, morreu sem ter reconhecimento, entendeu? Às vezes para ter jovens de 20 anos falando bobagem na internet, entendeu? Usando a pauta política como um pano de chão para se autopromover. Isso é feio, gente. Assim, aí chega o cara lá, aí você tá nomes, desculpa aí, mas eu tô respondendo por mim, tá, gente? Fabrício, não tô nem falando pelo Macho, nem pelo Revolução Preta. Mas aí eu vou ver lá, tem Spartacus. É um bom, tem conteúdo bom, mas assim, ai, eu tô aqui no evento X, favela venceu. Não, meu amigo, quem venceu foi você. O que essa tua conquista traz pra favela? Entendeu? Ah, eu tô fazendo vaquinha porque eu preciso de um Mac. Quantas pessoas de periferia têm um MacBook? Entendeu? Ah, eu preciso. E assim, distorcendo, eu citei ele, que foi o caso que eu lembrei, mas não é o único, vejo vários, né? Assim, distorcendo uma questão que é pessoal, individual, com uma questão política, pessoalizando uma questão política, isso é feio, é leviano. Ai, eu preciso que vocês me ajudem para eu me tornar uma pessoa negra e passar os brancos. Tipo, cara, isso foi perto da pandemia, a gente está lidando com a questão da fome, que a fome é uma coisa imoral num país como o nosso, um país rico. A gente está lidando com uma questão como a fome e tu querendo fazer vaquinha para MacBook, meu amigo. Será que você não consegue, com o teu trabalho, levantar grana para isso? Ou quer fazer vaquinha, faça. Eu não tenho nada contra a vaquinha, né? Mas seja honesto, né? Vaquinha é para mim, não pela questão racial. Qual é a devolutiva? Qual é a contrapartida social que vai se ter, que a população vai ter? Favela venceu, não. Quem venceu foi você. E graças a Deus que venceu, né? Mas nesse sentido é bom a gente saber separar as coisas, né? Desculpa o textão, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão que a Bru falou, das pessoas distorcerem, né? A questão do lugar de fala, né? Que virou um cala-boca, né? Não, cala-boca que só eu posso falar, só eu tenho lugar de fala. É meu, um preciosismo, né? Uma coisa muito narcísica, né? Eu faço live todas as terças-feiras com o Matheus, que é o dono do perfil Contexto Direito, e a gente não abordou, acho que já tem umas 6 lives já, por aí. A gente não abordou o tema LGBT, porque ele é cis hétero também, e também não abordamos o feminismo exatamente por isso. A gente queria trazer pessoas do meio para poder falar sobre. Não sei se estava errado ou não, mas eu não quis falar sobre aquilo, poderia estar falando alguma coisa errada, eu queria estar com alguém também que pudesse falar junto para a gente destrinchar o conteúdo, entendeu? Aí me respondam vocês, eu errei, Não, não mas errei. é isso também. A questão do lugar de fala é que, assim, ele foi colocado nessa questão de tal pauta negra, não tem uma pessoa negra falando. Aí a gente sabe que tá errado, mas também colocar uma pessoa negra porque ela é negra para falar daquele assunto também não é o que a gente deseja. É a questão. Tem que ter pessoas negras, pessoas brancas, LGBTs, pessoas indígenas em todos os espaços. Então, essa questão do lugar de fala é isso mesmo. Poxa, eu não sou um LGBT, vou somar com mais outras pessoas que também não são para falar do assunto, não vou chamar um LGBT para um ou mais, o ideal é mais, né? Para somar, para falar, para pensar junto. Então, a questão é trocar, é dialogar, né? É isso. Então, assim, eu acredito que, assim, quando deu o boom no lugar de fala, foi nesse sentido de ocupar espaços que deveriam ter pessoas como nós, mas que não tem, né? E a gente sabe que isso é uma conquista a duras penas, de estar nesses espaços da universidade, espaços das mídias, enfim, ocupar esses espaços é importante, mas ocupar com responsabilidade, com compromisso, levando as pautas, discutindo, debatendo. Não, eu estou lá por ser. Não, eu estou lá porque eu penso nisso, eu estudo sobre isso, a gente está envolvido, engajado nessas questões, né? Então, para não virar uma coisa meio de Tolkien ali, é uma coisa assim, tipo, tem uma pessoa ali, já basta. Não é isso, né? Então, assim, a gente teve a recepção dos calouros lá na USP e tal, e eles formaram uma mesa de recepção, Kabengele Munanga,
Denis Oliveira, assim, pessoas de várias áreas, então pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas dos grupos estudantis, da galera da juventude negra, pessoas, todos os tipos, pessoas de coletivos LGBTs, coletivos trans. Então, a mesa tinha todo mundo e toda a galera envolvida nas pautas, nas políticas, né? Porque imagine que a USP não tem até, né, um momento não tem cotas raciais em todas as áreas de estudo. E é uma coisa que eles estão debatendo. Poxa, né? As pessoas provavelmente pensaram sobre isso, saíram das universidades públicas, né? Algumas delas, né? E não tem, né? A maior universidade é a maior, mas não tem cota. Então eles reivindicam as cotas raciais e reivindicam as cotas para a contratação de professores também, porque professores negros são poucos, né? A pessoa a mulher, uma aluna que é indígena, ela falando que é 0,2% de pessoas indígenas na universidade. Ela perguntou quem era indígena, quem se autodeclarou indígena na palestra, não tinha ninguém. Então, assim, se a gente for entrar na questão indígena, ainda mais silenciamento, ainda mais questões para a gente debater, né? Então, assim, o lugar de fala é nesse sentido também de ocupar esses espaços, mas no sentido de debate não é de silenciar outras pessoas em contrapartida de uma voz para outras. É que todas as vozes ecoem juntas, que todas elas dialoguem, conversem. Não é assim, então só pessoas pretas em todos os lugares, as pessoas brancas ficam silenciadas e não podem entrar no debate. Não, elas têm que estar no debate, principalmente com a escuta. Aí a gente fala da escuta porque por muito tempo elas falaram bastante. Então, elas escutam bastante agora nesse momento, mas também dialogam. Então, a gente precisa, né, desenvolver essa troca. Mas tem que ter essa escuta, esse espaço ocupado. A gente sabe de tudo isso. Mas é que acabou ficando só nisso. O lugar de fala ficou só no espaço ocupado e na voz sendo, né, ouvida, enfim, ecoando. E aí as outras pessoas saem de cena. Na verdade, não. O espaço tem que ser ocupado por todo mundo. Né? Nessa mesa tinham pessoas brancas, tinham pessoas, enfim, de todos os tipos. E estava todo mundo dialogando, sabe? Trocando, trazendo as suas experiências, tomando junto. É isso que faz a diferença, né? Tipo, a gente não deleta ninguém. A gente chama todo mundo que quer realmente estar ali, que quer fazer alguma coisa, contribuir. Não é a galera que vai lá para querer a gente longe, né? Não é a galera que não quer que a gente esteja naqueles espaços. Essa galera aí tem que se... Né? Enfim, a gente sabe, né? Para onde elas têm que ir, né? Eu acho que quando a gente traz tem que ter lugar para todo mundo. A gente até tenta, né? A gente tem. Eu acho que quando a gente traz uma pessoa branca, um homem branco principalmente, hétero e tal, uma mulher branca hétero, quando a gente traz elas para nossa causa e elas realmente entendem e elas começam a falar sobre isso no meio delas, onde a gente mal tem espaço, eles não vão querer ouvir a gente porque eles estão em uma posição acima. Então, quando a gente traz uma pessoa que realmente quer entrar para o nosso lado, a chance da gente conseguir fazer com que as pessoas em volta dela também as ouçam é mais fácil do que as pessoas que estão em volta dela que são preconceituosas ouvir a gente que está embaixo, né? Que vai estar na mesma posição social do que elas. Então, eu acho muito importante também trazer essas pessoas para cá, mas que nem você falou, numa posição de querer realmente ouvir e entender, e não querer falar mais sobre nossas causas, nossas dores do que nós mesmos, né? E isso é necessário, assim, nesse sentido. Para não ficar uma coisa de hierarquias, né? A questão do diálogo tem essa ideia da horizontalidade, né? Então, assim, a gente precisa ter uma coisa, não ficar, então ele já está aqui há mais tempo, o pai, o avô, o tataravô deles fundaram esse lugar, então eles têm que ter mais espaço. Não, espaço de fala, né? Horizontal. Todo mundo vai falar, todo mundo vai se ouvir, se respeitar, não, sabe, alguém superior, o doutor, o pós-doc, o isso, aquilo, é superior aos outros. Não, todo mundo ali tem que ter a mesma escuta, o mesmo respeito, dar a mesma importância e o valor para aquela fala, para aquela presença ali, sabe? A questão de respeitar os mais velhos é uma coisa importante que faz parte das culturas, em geral das culturas africanas. Mas aí a gente não está falando dessa coisa de respeitar quem veio antes. A gente está falando de uma hierarquia. Porque, geralmente, em alguns espaços, quem veio antes eram os brancos ditos donos de tudo, né? Aí é uma outra coisa. Ele veio antes porque ele teve privilégio, não porque teve sabedoria, né? Você falou uma coisa muito importante sobre a importância da gente falar o óbvio, né? Às vezes parece óbvio pra gente, mas não é óbvio pra galera inteira.
Então, Fabrício, você poderia falar para a gente o que é interseccionalidade? Eu acho que a galera, muita gente não faz ideia do que. A interseccionalidade é uma ferramenta teórica e pedagógica que ela analisa o ser humano ou as opressões de uma maneira interligada, né? Angela Davis fala, por exemplo, eu falo de Angela Davis porque é a minha pensadora de cabeceira, amo de Vamos coração lá. mesmo, sou fã, e ela fala, por exemplo, classe informa raça, raça informa classe, que informa gênero, né? Então, assim, por que que ela fala isso? Você pega a classe trabalhadora do Brasil, né? Quem é a base da pirâmide do Brasil, falando em economia? São as pessoas negras, indígenas, né? E aí quem está abaixo na base da base da base são as mulheres negras, né? Então, assim, isso não é à toa, né? Tem uma construção, isso foi construído historicamente, né? E a gente sabe a raiz de tudo isso, não precisa explicar, né? Então, assim, isso é uma maneira que, assim, que existem formas, né? A opressão, ela não se dá de uma forma única, né? A opressão, agora eu vou falar, já eu conheço melhor, né? Mas, por exemplo, a opressão que um homem gay que mora na Santa Cecília, em São Paulo, branco, de classe média, sofre, não é a mesma coisa que um homem gay preto do México 70 sofre, né? Então, a gente tem níveis de racismo, níveis de homofobia, né? São lugares diferentes, né? Então, assim, a interseccionalidade veio para falar isso, né? Inclusive, mesmo no meio LGBT, a gente tem muito nítido o que a cultura que foi produzida pelas pessoas negras, LGBTs e latinas, né? E a cultura LGBT branca, por exemplo, para ter uma ideia, nos anos 70, né, nos Estados Unidos, tinha o Estúdio 54, que era uma grande discoteca onde frequentavam estilistas, músicos, né? Grande nata cultural ali da época, né? E um grande público LGBT branco. O Estúdio 54 tinha um sistema de dress code, que era para uma pessoa que estava ali na porta, você podia ter dinheiro, mas ele ia olhar para você e ele ia analisar se você merecia ou não estar dentro daquele espaço. E isso já era tinha uma régua racial implícita. Pessoas negras latinas não entravam, mesmo com poder aquisitivo, né? E aí nisso se criou uma outra cultura LGBT, que foi a cultura LGBT preta e latina, que aí veio a cultura dos ballrooms, a cultura do Vogue. Então, assim, eu citei isso para dizer que, assim, mesmo eles falando da mesma comunidade, a gente tem essas nuances, a gente tem essas diferenças, né? E nisso não é para criar uma rixa nem nada, mas é para dizer que, assim, a opressão ela se dá de uma maneira diferente, em pessoas diferentes, né? Porque a gente está falando da comunidade LGBT, que ela multirracial, policlassista, tem pessoas de várias camadas sociais, né? Então, a interseccionalidade é uma ferramenta justamente para estudar isso, né? E é uma ferramenta fundamental para a criação de políticas públicas, né? Estudar quem é a pessoa preta, quem é a pessoa mestiça, quem é o indígena. A gente é uma ferramenta para se criar dados apurados de pesquisa para a gente poder criar políticas públicas que realmente sejam eficazes e que chegam a essas pessoas, né? Porque até, por exemplo, na questão racial, a gente não pode passar a falar que é tudo igual. Não, existem ali nuances, né? E a interseccionalidade veio para dizer isso. Não para criar um racha, mas para criar dados para servir de base para políticas públicas, né? A mesma coisa como falei dos indutores de pontuação. Por exemplo, você é LGBT, em projeto cultural, PROAC, Facult, sei lá, não é só pessoa LGBT, tem lá as pontuações. Que pessoa LGBT você é? Você é um homem gay, você é uma mulher lésbica, você é bissexual, você é trans, você é não binário. Então é muito importante a gente ter bem delimitado o que é cada coisa, né? Para se criar políticas públicas eficazes e que realmente alcancem essas pessoas. Então a interseccionalidade é essa ferramenta para isso. Perfeito. Muito obrigado. Adorei. Se tem alguma coisa para falar. Eu vi uma pergunta aqui. A questão, Então, a professora me pergunta, não pode ficar sem responder, gente. Não dá. Eu queria falar sobre isso também. Pergunta. Eu tenho costume nas Oi? lives de responder as perguntas da galera que estão comentando também e tal. E hoje eu não pedi para eles fazer perguntas, porque eu queria realmente que vocês falassem mais sobre o projeto de vocês, as pessoas de vocês.
Mas teve uma Mas pergunta, tem a ver então com fique à tudo isso que a vontade. gente está falando. Pode... Acho E que a é um galera também que está exemplo da assistindo, interseccionalidade. pode perguntar. Pode É uma responder. pergunta que acho que é o João que fez a pergunta. Acho que era João. O nome final acho que eu vi João. Mas, Isso, é enfim, o tem uma pergunta JP, sim, João. que entra nessa questão de interseccionalidade. Ele falou se a gente ficou sabendo do caso da professora que sofreu racismo na sala de aula. Eu acredito que seja o caso da professora que ganhou um Brilho lá, né? presente, né? Mais presente. Ela recebeu o Bombril, né? Na sala de aula. Eu acho que é esse caso. Não sei porque Acho são que tantos casos que a gente vai acompanhando, mas acredito que seja esse. Ele falou na Ceilândia, não me atento de onde era. E aí entra nessa questão da interseccionalidade, sim. Mulher negra, né? Enfim, uma escola pública ali, eu acredito que era uma escola pública, que recebeu esse tipo de ação de um aluno que é adolescente, né? E aí a gente pensa que de onde vem essa ação? De onde vem essa estrutura? Né? De onde vem esse pensamento? De uma família, de uma sociedade. De que lugar que ele tira a ideia de entregar um Bombril para uma professora negra na sala de aula, né? Então, assim, aí a gente vê quantas coisas estão erradas aí, quantas lacunas a gente encontra, tipo um jogo de 7 erros aí. A questão da família, a questão da sociedade, a questão da escola, todas essas instituição família, escola, sociedade, falharam. Para ele chegar e fazer isso, falharam. E um pedido de desculpa não basta. Não é que não viés punitivista, tá? Não é nesse viés. Não é, vou levar ele preso. Não é isso. Ele vai aprender menos ainda sobre isso. Mas é um viés do tipo, pedido de desculpa não vai servir. Uma carta, como é que as pessoas fazem? Isso aí virou uma moda, né? Todo mundo faz um monte de coisa errada e depois manda lá uma nota de repúdio, um pedido de desculpa. Não serve para nada. O que a gente faz com uma carta de desculpa, um pedido de... né? Não serve para nada. A nota de repúdio não serve para nada. Tem que ter ação. Ação da família, ação da escola, da sociedade. Tem que ter ação. Ele tem que entender o que aconteceu. A escola tem que parar e conversar com essa sala de aula, conversar com esses alunos, com todo mundo. Tem que parar. Esse tipo de coisa, quando acontece em sala de aula, eu para tudo. Para o andamento. É muito grave para, ele pediu desculpa. Não, desculpa não vai adiantar. Tem que ter ações. Tem que ter PPP lá, tem que ter o projeto da escola modificado, repensado, com base nessa questão. Que nem aconteceu recentemente um caso também de racismo, né? Enfim, uma escola aqui da rede e tudo mais, que o Jefferson vivenciou ali, né? Viu, né, acontecer entre os alunos. Então, assim, a gente tem que parar tudo e repensar junto. Porque a sociedade deveria fazer isso. Pensar junto, dialogar, sentar todo mundo em roda e conversar e repensar o que está acontecendo. Gente, isso aconteceu comigo, tá? Não dá. A gente vai parar tudo, a gente vai parar a aula, a gente vai sentar, vai conversar. É claro que a professora precisa ali de primeiro um apoio, né? Porque, enfim, esse tipo de situação quando acontece, a professora também precisa dar uma parada e, né? Porque não sei como é que foi a reação dela. Acredito que ela não esperava por isso. Ninguém espera esse tipo de pedrada. Ninguém espera. Sala de aula, enfim. Ninguém espera. O mínimo de respeito a gente espera quando entra numa sala de aula. Eu sempre espero o mínimo ali. Pode rolar, pode não rolar, né? Só que, assim, tem coisas que não são aceitáveis. Tem coisas, assim, que acontecem, enfim, dificuldade de aluno, tudo a gente dá um jeito. Mas esse tipo de coisa não dá para aceitar. Tem que chamar a família, a escola tem que pensar qual que é o projeto que está sendo feito sobre isso. Nenhum. Provavelmente nenhum, não se falou sobre isso. Para ele chegar e ter uma atitude dessa, é grave, assim. Eu considero grave, né, em relação a professora de uma escola pública, uma mulher negra, sabe? Entra em todas as questões de opressões. Os tipos de opressão que o Fabrício falou, o Fabrício estava falando das múltiplas opressões que as pessoas sofrem e esses entrecruzamentos entre elas que a gente, né, vai trazer interseccionalidade. E aí essa mulher tá passando por esses vários tipos de opressão. E aí é uma pessoa, um adolescente, que levou isso para ela, ainda tem aí talvez uma questão de etarismo, então entra várias coisas, né? Então, assim, é complicado, é bem pesado e a gente tem que... Pedido de desculpa não adianta, nota de repúdio não adianta, as pessoas têm que ter atitude. E como instituição, tem que ter atitude. A família também tem que ser levada para a escola, a família tem que participar sabe, desses diálogos, dessa conversa, porque parte da família. A maioria desses problemas que a gente recebe parte de uma família que tem esse pensamento, entendeu? Então, assim, como é que você, como mãe, pai... Nossa, acho que eu morreria, né? Eu nem tenho filho, enfim, não tenho essa intenção, mas eu acho que eu morreria. Fala, nossa,
foi tudo errado, fiz tudo errado, errei em tudo. Para mim, assim, essa é a e não, a gente não, a questão da nossa sociedade é a culpa. A gente não tem que colocar lugar de culpa, porque culpa a gente resolve com desculpa. A gente tem que colocar no lugar de responsabilidade, que é completamente diferente, é outro patamar. Quando a gente fala em responsabilidade, a pessoa assumir o que ela fez e procurar ações para aquilo não acontecer, para aquilo mudar. De repente, medidas pedagógicas, né, Bru? Oi? De repente, medidas pedagógicas, né, da escola, né? Sim, culturais. exatamente. Vocês falaram uma coisa que, tipo, é complicado mesmo, porque quando eu me descobri preto mesmo, na verdade, eu acho que eu não me descobri, que eu negava muito, porque eu não fico nem preto, né, porque eu não sou retinto, e nem branco, eu fico naquele não lugar ali. Mas na minha classe eu era o mais preto, e eu me descobri preto em questão de preconceitos, e que ser preto era ruim, foi exatamente na escola. Então, quando falo que a educação é libertadora, ela realmente é, mas depende também, né? Que eu aprendi para preto na escola, eu aprendi coisas ruins, eu queria ser branco ou ficar o mais branco possível, de não pegar sol, porque na escola eu era zoado, na escola eles, tipo, quando tinha aquela pergunta que faziam, você se considera preto, branco, pardo, amarelo, eu sempre, mano, teve um dia que veio uns 5, 6 amigos meus falaram, você vai colocar o quê? Você vai colocar o quê? Tipo, querendo que eu colocasse preto, tá ligado? Naquele dia eu me senti, tipo, não, vou colocar preto. Eu não sou preto, sou moreno. E eu coloquei moreno, sabe? Porque era aquela pressão, como se ser preto fosse algo ruim. E isso foi na escola, sabe? Tipo, é bem difícil. Então, acho que a gente precisa trabalhar com isso, com essas questões na base, para realmente a educação ser algo libertador. Porque para mim foi algo muito difícil, assim. Ser o mais preto da sala, sendo que eu não sou nem retinto, sabe? Mas era mais preto, então, tipo, eu sofria todos os preconceitos por ser o mais preto. Então é complicado mesmo. Eu concordo totalmente com vocês que precisa ter uma educação pedagógica de base, trabalhando nas crianças, para a gente não passar o que essa professora passou, porque por uma mulher preta ter chegado onde ela chegou foi muito difícil, a gente sabe disso, para chegar lá e ainda ficar recebendo esse tipo de presente totalmente racista de um adolescente que às vezes nem tem opinião formada sobre nada, que foi ensinado que aquilo é engraçado, sabe? Que não é nada engraçado. Sim. E esse relato seu, eu fico triste, porque é o relato de várias outras pessoas negras que se descobrem negras a partir do preconceito. E, assim, acho que o principal objetivo, meu principal objetivo enquanto professora é trazer uma outra perspectiva. Se descobrir negro a partir de representatividades positivas. Se descobrir negro a partir de um outro olhar, sabe? Um olhar de cultura, de arte, né? Enfim, de uma ancestralidade. Trazer outras referências que a gente não tem na escola e que a gente vai buscar, às vezes, numa religião de matriz africana, a gente vai buscar, às vezes, enfim, na arte, na literatura, a gente vai buscar em outros lugares essas referências, porque a gente não tem isso na escola. Então, a gente, quando se descobre a partir do preconceito, é muito triste, porque isso vai abalando a autoestima, né? Então, assim, no caso dessa professora, é reflexo também de vários alunos que também passam por isso. As brincadeiras que não são brincadeiras, pelas falas, pelos comentários, enfim, né? E isso vai... E isso começa na educação infantil. Tem uma teórica, Elaine Cavaleiro, que fala isso. Os pequenininhos já começam, só que eles não entendem. Eles sentem. É uma coisa ligada ao mais o sentido do que ao entender. Passa além da compreensão. Então é muito triste que isso aconteça. Por isso que precisa de lei, mas não só de lei. De políticas que façam essa lei ser cumprida. Que é esse um objetivo também que a gente precisava na educação. A lei existe, tem lá a lei, né, do ensino, da cultura, da literatura, mas tem que fazer essa lei ser cumprida. Tem que ser algo parte de todas as salas de aula, não de uma outra professora que tem na escola, que trabalha com isso. Não, todo mundo. É uma lei, tem que ser obrigatório, mas tem que ter alguém que vá nas escolas, que veja, que esteja lá olhando, observando para ver se aquilo está sendo cumprido. Porque quando a gente vê esses casos como dessa professora, enfim, quando você conta o seu relato, quando a gente escuta tudo isso, a gente vê que não está sendo cumprido, né? E é uma lei que já não é de ontem, né? É de muito tempo já. E agora, sinto muito por isso, viu? É um depoimento bem, bem dolorido, né? E também lembro essa questão da educação, né? E também me lembro da questão do apagamento, né? Que é chamado de epistemicídio, que ele não é por acaso, ele é um projeto mesmo, né, de
exterminar mesmo a população negra em todos os sentidos, que vem desde o Brasil colônia, como com a questão de que após com a abolição, né, que teve ali um projeto do Estado de querer exterminar a população preta, né, de pessoas que foram escravizadas, com um projeto de higienização, né. E aí começou a se investir na imigração europeia, né, que pensava que se trazesse pessoas da Europa para cá, iria se acabar com a população negra, né? E também ali pela falta de políticas públicas, né? Que foi todo mundo, enfim. O epistemicídio, o apagamento cultural, educacional, também foi um projeto de acabar com tudo que fosse ligado à população preta e indígena, né? E engraçado, né? E voltando, fazendo o link com a questão do Lab Negritudes, né? Foi um projeto que a gente participou do Instituto Procomum, foi idealizada por uma parceira nossa, uma amiga querida, que é a Marina Pereira. Marina Pereira é uma mulher preta daqui de Santos. Ela tinha um coletivo de mulheres pretas, que foi ao Cotirenes. E aí ela começou esse projeto que foi imenso, foi maravilhoso, feito por muitas mãos. Foi o Lab Negritudes. Ele começou com um mapeamento de pessoas negras de diversos setores aqui da Baixada Santista, né? Para saber onde estão essas pessoas, o que elas fazem, o que elas produzem, e também foi feito também uma pesquisa da história negra aqui na Baixada Santista. E foi lindo, assim, e foi um momento de grande aprendizado para nós, assim. Eu soube coisas assim dos quilombos da Baixada Santista de Santos, né? Quilombo do Jabaquara, que eu não conhecia. Um dos primeiros terreiros, acho que acho que inclusive do Brasil. Gente, tá caindo. Acho que voltou. Vocês estão me ouvindo? Você tá normal, pode falar. Voltou. Você tá meio travada, oscilando. Bruna, também. Eu estou também? E eu tô de... Eita. Você tá. Acho que voltou agora. Agora Você foi. voltou agora. Vocês... Dá uma travadinha. O áudio também tá A parte travando um pouco. do projeto mais lindo que teve. Acho que a. Esse projeto foi incrível. Meu áudio tá de boa? Eu acho que o Fabrício está oscilando um pouco. Pode falar, Bruno. Então, esse projeto que o Fabrício está comentando, a gente envolveu vários grupos de trabalho, né, em relação a essa pesquisa que foi feita por um historiador também da Baixada. E a partir desses lugares que foram mapeados, dessas pessoas, o nosso coletivo, a gente selecionou, né, dessa pesquisa, algumas mulheres negras de Santos, né, para a gente fazer uma homenagem. E aí isso foi... Eu estou contando um pouquinho enquanto você estava travando, Fabrício. Não sei se você está ouvindo a gente, mas aí depois você fala mais, por favor. E aí, assim, a gente fez lambes com frases, enfim, sobre essas mulheres negras de Santos. E a gente também fez uns cordéis contando a história dessas mulheres. Então, a gente entrevistou mulheres, algumas vivas, outras homenageadas, enfim, que não estão mais aqui, como, por exemplo, a Patrícia, Patrícia, que foi a primeira parteira, uma das primeiras parteiras negras de Santos, trouxe ao mundo muita gente, que tem uma escola até em Santos, que tem o nome dela, enfim, a gente foi pesquisar sobre ela. E aí a gente, então, né, a partir dessas pesquisas, a gente trouxe, então, em forma de poesia, como um cordel, né, contando a história dessas mulheres, e os lambes para espalhar pela cidade. Então teve para Preta Rara, de Jamila Ribeiro, que são as mais atuais, a Dida das Marias, que é do grupo que o Fabrício comentou, né, do Coletivo das Marias, a Day Rodrigues, que é uma cineasta negra, também de Santos. Então a gente foi de vários setores. A gente também a gente fez uma entrevista com uma psicóloga de Santos, também envolvida no ativismo, então, que é a Aurélia Rios. E aí a gente pesquisou, conversou, né, com essas pessoas e fez esses lambes, a gente colocou em lugares da cidade, e isso virou uma exposição online também. Então, além de ocupar os espaços físicos, a gente tem, né, essa exposição do Lab Negritudes, essa é a parte que a gente desenvolveu, mas tem outros grupos de trabalho que também fizeram pesquisas, enfim, tem um dos grupos de trabalho que pesquisou sobre as crianças negras, né, os espaços do brincar,
tem uma parte de exposição de fotografia. Então, assim, foi um trabalho de muitas mãos, muito bacana. E aí tem a exposição no Lab Negritudes, né, do Instituto Procomum, que aí tem acesso, né, a tanto a parte de escrita como em áudio, dos poemas que a gente fez, as mulheres homenageadas, os lambes, né, digitalizados, enfim. Tem todas as artes lá e outras também, né, as exposições de fotografia, os textos que a gente criou, enfim, coletivamente. Então, é um trabalho que foi, assim, bacana. Esse foi o trabalho que eu citei no comecinho da live, que eu falei, Fabrício, depois você comenta daquele trabalho, porque eu acho que foi uma das coisas, assim, mais bacanas, porque houve todo um processo, pesquisa, leitura, e a parte também de ir pra rua, de botar os lambes lá, então foi muito legal. Que show, que show. Eu acho muito importante a gente abordar esses assuntos. A gente abordou muito falando sobre o negro e sobre o indígena aqui e tal, que realmente é muito importante, principalmente a causa indígena, que são os nativos e hoje foram praticamente extintos no país. Só que eu acho, tipo, não estou querendo comparar minorias e tudo mais, só que eu vejo uma causa muito urgente de pessoas trans, né? Que a expectativa de vida delas é equivalente a dos escravos da época da escravidão, de 30 a 35 anos, que é algo muito pequeno. Como que a gente pode também estar trabalhando nesse momento para melhorar as pessoas, essas pessoas a entrar nesses espaços de trabalho que não tem, de educação e tudo mais. Você voltou no momento certo, Fabrício. Essa pergunta é para você. Porque o Fabrício ele desenvolveu projetos que realmente trabalhavam essa questão. Ele está falando das pessoas trans. Né? Ele fez a comparação. Não, eu achei essa comparação assim. Me deixou assim. A gente sabe a expectativa de vida das pessoas trans, mas comparar com as pessoas, né, no período da escravidão é importante trazer esse choque de realidade para as pessoas, né? Então é legal falar dos projetos que você fez, né? Os projetos do Instituto, enfim. A gente pode falar também do documentário, do livro, né? Eu acabei falando um pouquinho já do projeto do Lab Negritudes, quando você caiu. Eu falei dos lambes, eu falei, enfim. Apesar que aqui não é os lambes, é as fotos, né? De algumas pessoas que participaram do projeto, né? Que legal, que legal. Depois me manda bonitinho, pode fazer um negócio legal para deixar registrado aí. Eu acho que vai ser importante, acho que vai ser legal. E aí, as pessoas, como é que a gente pode, né? Enfim, eu tô aqui fazendo a pergunta porque você voltou bem nessa hora. Eu acho que é bem legal você comentar sobre isso, amigo. Você chegou a ouvir a pergunta? Você falou da questão da expectativa de vida das pessoas trans, né? Isso, exatamente. Então, e só para encerrar, só o lance do Lab Negritudes, antes de voltar para esse ponto, que a internet caiu, esse lance que a Bru também falava da educação, né? E, cara, esse projeto, assim, aprendemos pra caraca, velho. E eu fiquei pensando, como é que pode que na sala de aula não se falava do Quilombo do Jabaquara, não se falava de Quintino de Lacerda, que era preto abolicionista, Maria Patrícia, a gente homenageou Maria Patrícia, que foi uma mulher preta parteira, tem uma escola com o nome dela, e a gente não sabia. Tipo assim, a gente aprendeu com esse projeto. Teve um historiador, ele é jornalista, que é o Marcos, ele fez uma pesquisa acadêmica, assim, uma pesquisa maravilhosa, riquíssima, assim, que, mano, abriu um leque, assim, pra gente de possibilidades, assim, pra mim, pessoalmente, foi maravilhoso, assim. Foi maravilhoso poder fazer parte desse projeto. E como eu falei pra Marina, a idealizadora desse projeto, né? Isso não deveria vir de fora, tinha que estar nas escolas, né, gente? Como é que a gente passou pelo ensino fundamental, médio, e não teve acesso, né, a isso, né? A gente sabe por quê, né? Mas a gente tem que romper, né, com isso. E sobre a questão da vida das pessoas trans, né, é isso, né? Hoje a gente tem, né, no meio LGBT, né, uma ascensão dessa comunidade, né? E a nossa função é estar ali apoiando, né? E aí eu tô falando aqui não no sentido de me apropriar, né? Aí já cai naquela questão do lugar de fala que a gente estava falando, né? Não no sentido de me apropriar, só citando, né? E realmente, como você falou, né? Os dados... Eu acho esse debate muito pouco, sabe? Tem muito poucas pessoas falando sobre isso, que eu acho que é muito urgente falar sobre isso.
sobre essa questão, porque, cara, 35 anos não é nada, sabe? Eu vou fazer daqui a 5 anos, 35 anos. Tô novo ainda. Pode continuar. Não, é isso. A gente tem que apoiar mesmo, entendeu? O movimento, por exemplo, de mulheres trans e travestis aqui no Brasil é organizado já tem bastante tempo, assim, já tem uns 30 anos, né? Elas estão aí lutando. Existem instituições que nem a Fonatrans, que é uma instituição de mulheres pretas e trans, mulheres negras e trans, né? Hoje acho que quem está na coordenação é a Giovanna Baby, uma das pioneiras do ativismo trans no Brasil. E tem a ANTRA, né, que é liderado pela Keila Simpson, também uma travesti negra, né? Então são duas instituições aí que têm mais de quase 40 anos. Então, o movimento trans organizado, as instituições existem, né? Mas acho que só agora a gente está tendo uma ascensão, né? Com muita luta, elas estão conseguindo ocupar espaços e a nossa função, né? Enquanto a lésbica, que nem a Bruna, enquanto eu, enquanto gay, é ceder espaço, né? Se mobilizar em prol, né? Dessas causas, da causa, né? A Bruna falou do projeto, né? O Põe a Cara no Sol, que foi o projeto que você citou, né? No começo da live, que é a Memória LGBT em São Vicente. Foi um projeto também maravilhoso para a gente, riquíssimo. A gente criou um e-book, né? A Bruna escreveu um capítulo inteiro até, e a gente também lançou o documentário, né? O propósito do documentário é resgatar a história de São Vicente através de agentes políticos, né? Ativistas, artistas, né? Que tem uma história sólida construída aqui na Baixada, principalmente em São Vicente. A São Vicente ela tem uma particularidade que sempre foi uma cidade que teve muitas casas noturnas voltadas para a questão LGBT, casas históricas assim e assim que bombavam, que vinham carros de São Paulo para essas casas noturnas, né? São Vicente tem um histórico, é a primeira cidade da Baixada que tem mobilizações Pode ir falando aí. políticas. Só me dá dois minutinhos. Pode continuar falando, tá? Porque eu vou postar Tá. esse vídeo. Tem mobilizações políticas, culturais, voltada para a questão LGBT, né? E aí a gente fez aí esse projeto, né, com esse intuito de resgatar essas memórias, que a gente tem como pensamento que a memória é uma ferramenta política, né? E que é muito importante a gente ter esses registros preservados, né? A gente fez o documentário, a gente entrevistou algumas dessas personagens, uma delas é a Zelda, que tem umas fotografias, a Ana Paula, Paty Miau e Tila Rios, a Mona Chefe. E a gente entrevistou também a Ai, que lindas fotografias, amigo. E a gente fez o livro, né? O livro, ele conta aí, ele começa falando da memória, ele fala sobre as sexualidades indígenas, sobre o apagamento da sexualidade e identidade de gênero que existiam já em povos indígenas, e o primeiro capítulo do livro, né? Depois a gente vai para a memória LGBT a nível nacional no livro, que aí a Bruna escreveu esse capítulo. Quem escreveu o primeiro capítulo do livro foi a Natália, que é uma amiga nossa, é uma mulher bi, indígena e professora de geografia, né? Ela escreveu esse capítulo sobre sexualidades indígenas, identidade de gênero indígena que foram apagadas pela colonização. O capítulo 2 foi a Bruna que escreveu, falando sobre a memória LGBT no aspecto macro, né, do Brasil. E depois a gente vai para o terceiro capítulo, que é sobre realmente a memória LGBT em São Vicente. Que aí eu escrevi todos os depoimentos, né, das entrevistadas que tem no documentário. Muito Então, bom nesse documentário. capítulo... Oi? Maravilhoso o documentário, eu adorei. Você Assisti, assistiu? assisti. Muito bom, muito bom. Inclusive, eu conheci você por causa do documentário. Ah, legal. A gente está muito feliz, né, Legal, Bruna, nesse projeto. Legal saber que as pessoas assistiram, né? Que a Ah, gente fez um evento assim para transmitir, já passou em alguns lugares, né, Fabrício? Na Uhum. universidade, enfim, no próprio Instituto Procomum. A gente fez alguns cines assim com o documentário, mas é importante mesmo que as pessoas conheçam essas histórias. Como o Fabrício falou, a memória é um instrumento político.
trazer essas memórias, resgatar essas memórias é super importante, porque a partir delas, essas pessoas continuam vivas. Quando a gente fala da expectativa de vida, é muito triste pensar nessas violências com as quais elas passam. Também entra numa questão interseccional, né? Uma mulher trans, negra, periférica, né, passa por diversos tipos de violência ao longo da vida. Então, quando a gente traz essas memórias dessas mulheres trans vivas, é uma forma de dizer, elas existem, elas estão aqui, elas precisam ser lembradas, a sua história importa, né? Então, assim, é super necessário que essas vozes sejam ouvidas, trazidas. Então, são os depoimentos, são as vozes dessas mulheres. E aí, quando a gente fala de espaço, de ocupar espaços, de ouvir, de fala, de escuta, é disso que a gente está falando, né? Quem melhor poderia falar sobre isso do que elas próprias contando a sua história em relação ao lugar, a São Vicente, em relação às suas próprias vidas, né? E foi um projeto assim que a gente foi muito feliz, assim, e porque sabe quando tudo casa, assim, redondinho, porque assim é uma forma da gente usar o nosso privilégio enquanto cis para falar isso também, usar os espaços que a gente tem mais facilidade de conquistar sendo cis, trazer elas. A partir das histórias delas, a gente está contando a história do nosso território, né? Então, assim, foi um casamento maravilhoso, um encontro maravilhoso. E a relação que a gente construiu, assim, foi para além desse projeto, assim, foi uma relação de afeto, de amor, e pessoalmente mudou a minha vida, assim. Elas são minhas divas pessoais, assim, e já também deixar um convite para a segunda parte, né, do documentário. Foi gravado já a segunda parte, que é uma websérie, que é o Põe a Cara no Sol, websérie, uma websérie de 4 capítulos, totalizando, são 40 minutos, né, e vai entrar na agenda de atividades da Comissão da Diversidade Sexual do Santos, né. A gente vai fazer um evento voltado para o orgulho LGBT, que vai ser dia 25 desse mês. Vai ser no Teatro Guarani, a partir das 4 horas. A gente vai postar nas redes sociais a arte direitinho, né? E nessa segunda parte, a gente entrevista a Bárbara Juan, que é uma mulher trans, travesti, uma das grandes performers aqui da região, né? E a Nopen. A Nopen também é um homem cis, gay, que dá vida o nome dele é Júlio, né? Ele dá vida à personagem Nopen, né, que é uma transformista, e também tem um longo histórico aí. Eu lembro que eu era adolescente, tenho 35 anos, era adolescente, todos os flyers de baladas tinham o nome Nopen. Nopen estava em todas, né? Então, assim, tá bem legal. E nesse dia do dia 25, né, que a gente vai estrear essa segunda etapa, também vão ter... a gente vai abrir o evento e depois vão ter outras apresentações, né? Vai ter, por exemplo, um teatro, vai ter uma apresentação teatral do Platão Capurro, né, que é o Jantar com Terry, que fala sobre a vida de um homem gay com mais de 50 anos, né, quando ele perde o companheiro e se vê sozinho e tal, e vai ter essa apresentação, vai ser bem legal. Então, quem puder, apareça, ficam aí de olho aí nas nossas redes que a gente vai postar tudo direitinho. Não, me passa direitinho que eu vou me esforçar, vou tentar aí sim, pra levar eu e minha esposa. Legal, legal. Bom, eu não sabia que era uma minissérie, sei lá. Serão 4 vídeos, 4 filmes. 4 Isso, documentários. 4 episódios. 4 episódios dessa websérie, né? Totalizando os 4 dá 40 minutos, mais ou menos. Uhum. Primeiro é a abertura, tem um textinho ali, um áudio, umas imagens. Depois tem o capítulo da Nopen, depois o capítulo da Bárbara, depois do encerramento, que é tipo um making off, né? Perfeito. Tudo, juntando tudo dá uns 40 minutos. Perfeito. Quando você for divulgar, certinho me passa, eu ajudo a divulgar no perfil ali, para ter um maior alcance aí. Acho que vai ser legal. Opa, obrigado, a gente agradece. Com certeza. A gente vai se falar mais vezes, com certeza. Nós já estamos quase 2 horas, já minha esposa veio me tirar daqui, a força. Então, Nossa, 2 horas que a gente tá conversando. Bem rápido, também. Tava bom, Geralmente faço de 1 hora só, mas tava tão gostoso, tava tão legal que... As nossas lives sempre passam de 1 hora, Fabrício. Você não chama dois geminiano para fazer live, não faz isso. É que a gente é geminiano, os dois são gêmeos. As do Jefferson, que é a Taurina. Oi? Dois geminianos. Geminianos. Geminianos, tá. Entendi.
O Jefferson, ele é taurino. No nosso grupo, só dá eu e a Bruna. Blá, 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 é ódios infinitos, assim. E tem tanta coisa para falar, né? Que fica curto. 2 horas parece que a gente não falou sobre quase nada, mas a gente já falou bastante. Então, eu quero só que vocês apresentem o trabalho de vocês, falem o Instagram, eu vou ajudar a divulgar. E para a gente começar a encerrar. Fala de novo quem vocês são, que teve gente que chegou agora e não viu, e do perfil de vocês, como vocês trabalham rapidinho pra gente ir pro encerramento. São minha esposa e ela, mano, minha esposa tem 1,87 m. Acho que não é legal deixar ela brava, né? Melhor não. Como é que é, inclusive? Minha esposa tem 1,87 m. 1,80 É m. gigante. Eu tenho Não, 1,84 faz m. isso. Eu tenho 1,84 m e ela me Fica passa. demais. Pode ficar à vontade aí. Vou falar, Patrícia. Pode falar, Bru, pode falar. Bom, então eu sou a Bruna Amício, né? Meu Instagram, Bru_Amício. Faço parte do coletivo Marcha, do coletivo Gere de Arraiz também. O coletivo Gere de Arraiz também tem o Instagram, coletivo Marcha. E sou professora aqui da rede pública e também faço mestrado, né, na área de estudos comparados de literatura de língua portuguesa. E faço parte do grupo de estudos e grupo de pesquisa sobre a escrevivência da autora e pesquisadora e professora Conceição Evaristo. É isso, gente. Muito obrigada. Adorei participar. Gosto muito de conversar. Vamos fazer mais vezes. Eu também adorei. Vamos fazer sim, com certeza. Fabrícia? Bom, meu nome é Fabrício Dias, sou bacharel em comunicação social, artista visual e produtor cultural, né? Sou um dos membros do coletivo Marcha, membro da Comissão da Diversidade Sexual de Santos. E estamos aí, né? Se mobilizando, né, Bruna? Como a gente falou, aos trancos e barrancos, dentro das nossas possibilidades, tentando conciliar aí vida profissional e pessoal com proposições políticas, culturais, né? Mas a gente a gente caminha aí, né, Bruna? A gente tem essas pequenas delícias, nossas pequenas vitórias, que nem o trabalho no Sesc, o Lab Negritudes, o Põe a Cara no Sol, que se um dia a gente dizer adeus, a gente vai ser feliz aí com esses resultados que a gente obteve, né, Bruno? E obrigado por ter pedido. O trabalho de vocês é muito bom, maravilhoso, tá? Eu adorei conversar com vocês dois. Eu acho que a galera que acompanhou também acho que gostou bastante. Espero que vocês continuem nesse projeto de vocês, que é muito bom, muito importante. E eu sempre vou estar ajudando da maneira que eu puder vocês, o projeto de vocês, e todo mundo que vocês pegarem para participar. Quero agradecer também ao pessoal que acompanhou a live, minha tia Adriana, que não perde uma live. Obrigado, tia. Kisley, um amigo meu. Aquele abraço. Estou devendo uma visita aí no seu estabelecimento. Vou logo, tá bom? E eu acho que é isso, galera. Muito obrigado. Fabrício, depois me passa o número da Bruna, né? Desculpa, acho que eu não... Tá, isso. Passa o número dela pra gente ir mantendo contato para futuras lives também, que eu quero chamar vocês mais vezes. Quando eu for para apresentar o projeto, a gente faz outra live para vocês divulgar também de novo. E eu acho que é isso. Olha, conte com a gente também, viu? O Jefferson e a Bruna de Praia Grande, tem o Nego Panda. Perfeito, a gente vai marcar para tomar uma cervejinha, conversar num barzinho somente também. Legal, você também tem que vir, tá? Vou. E a gente Você vai fazer alguma organização aí e tal, fazer qualquer coisa junto aí. Projeto trabalhar junto aí, Praia Grande, Santos, São Vicente, que é tudo uma coisa só, e fazer uma frente legal e bacana aí para poder ajudar as pessoas. O Nego Panda vai adorar se levar essa ideia para ele. O Nego Panda vai adorar. Não, por favor, me passa o Instagram dele e tal, vou entrar em contato com ele também, que eu achei muito legal, eu não fazia ideia disso daí, sabe? Tô aqui. É que o meu perfil também, eu comecei porque meus amigos falavam, pô, você é legal, posta lá, fala sobre essas coisas na internet. Eu fiz por brincadeira, tem 1 ano só, então cresceu muito rápido, mais do que eu imaginava. Então ainda estou não estou sabendo lidar muito bem com essas questões aí, mas a gente vai dia após dia se acostumando. Entendeu, galera? E é isso, boa noite. Muito obrigado. Boa noite. E, Salva a live. vou salvar agora. Tchau, tchau. Coloca Beleza. Tchau, tchau, gente. Obrigado, boa noite.
Dá um beijo na esposa. Vou dar.